Namastê, olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos finalizar então as nossas aulas do livro O Poder do Silêncio. É a 10ª e última aula e o tema para esta aula é o sofrimento e o fim do sofrimento. Vamos lá. Todas as coisas são ligadas. Os budistas sempre souberam o que os cientistas agora confirmam. Nada do que ocorre é isolado do resto, apenas parece ser. Quanto mais julgamos e rotulamos, mais isolamos as coisas. É o nosso pensamento que fragmenta o todo da vida. Mas a totalidade da vida denuncia esse fato. A vida é constituída pela rede de conexões que é o cosmos. Na maioria dos casos, não conseguimos entender como um fato aparentemente insignificante possa exercer algum papel na totalidade do cosmos. Mas reconhecer que qualquer fato, por mais irrelevante que possa parecer, desempenha um papel dentro da vastidão do todo, é começar a aceitar as coisas tal como são. Então, quando a gente reconhece as coisas como elas são, nós abrimos esse espaço internamente para entender melhor aquilo que parece que não tem entendimento. Você atinge a verdadeira liberdade e o fim do sofrimento quando vive como se o que sente ou o que experimenta nesse momento fosse uma escolha completamente sua. Então aqui, pessoal, é sair completamente desse lugar de vítima. Tudo que acontece comigo é, de alguma forma, uma escolha que eu fiz, seja inconsciente, seja consciente. Então, eu estou tendo um tipo de sofrimento, fui eu mesmo que criei esse sofrimento. E se fui eu mesmo que criei esse sofrimento, eu posso parar com ele, parando de repetir os padrões que criam esse sofrimento. Essa harmonização interna com o agora, com o momento presente, é o próprio fim do sofrimento. Será que o sofrimento é realmente necessário? Sim e não. Se você tivesse sofrido o que sofreu, não teria profundidade como ser humano, não teria humildade nem compaixão, não estaria lendo este livro agora. O sofrimento rompe a casca do ego, do eu autocentrado e promove uma abertura até atingir um ponto em que cumpriu sua função. O sofrimento, ele não é obrigatório, mas muitas vezes ele é necessário para esse despertar interior. A infelicidade, o sofrimento é necessário até que você se dê conta de que ele é desnecessário. Então, todos nós já passamos por isso. Você está sofrendo tanto com algo, você fala, não, chega, eu não quero mais sofrer dessa forma, eu acho que não precisa mais. Ou seja, o sofrimento ele passa a não ter mais sentido. Por quê? Porque eu estou olhando para ele. Enquanto que o sofrimento ele é algo ainda obscuro, ele não está muito claro ainda, ele não está maduro dentro de mim, então eu continuo alimentando ele e fico lá sofrendo por isso ou aquilo, qualquer razão. Mas chega um momento quando eu canso de sofrer, eu falo, pelo amor de Deus, eu não quero mais sofrer, eu não aguento mais sofrer. É nesse clamor interno de tipo assim, eu desisto, eu não aguento mais, é como se eu falasse assim, eu desisto de sofrer, e ele vai embora, porque você se desconecta dele, você fala, eu não quero, meio que inconsciente, você fala, eu não quero mais isso, eu não suporto mais isso, então você deixa ele embora, você se liberta dele. O que muitas coisas acontecem quando a gente está ligado numa espécie de sofrimento é que existe uma relação interna que não é consciente. Ninguém conscientemente quer sofrer, mas existe um apego ao sofrimento.
a situação que causa sofrimento. Então a pessoa fica remoendo isso e muitas vezes a pessoa pode passar uma vida inteira num sofrimento estratosférico, tá? Então é se desidentificar do sofrimento e permitir que ele vá embora, tá? Todos os tipos de sofrimento, eles têm um determinado tempo para que você possa viver esse sofrimento. E aqui não é não viver o sofrimento, ignorar o sofrimento. Se você tiver algo que faça você sofrer, você tem o direito de viver isso. Mas tudo isso tem um tempo, é passageiro. Qualquer sofrimento é passageiro, tá? Sofrimento de dor física é passageiro. Sofrimento de dor mental, psicológica é passageiro, emocional é passageiro, tá? Até os sofrimentos mais sutis ligados ao corpo energético, espiritual, também são passageiros, tá? A infelicidade precisa de um eu construído pela mente, o ego, um eu com uma história e uma identidade. Precisa do tempo, passado e futuro. Quando você elimina o tempo da sua infelicidade, o que é que sobra? A situação daquele momento específico. Pode ser uma sensação de peso, agitação, aperto no peito, raiva ou até enjoo. Isso não é infelicidade nem um problema pessoal. Não há nada de pessoal no sofrimento humano, trata-se apenas de uma forte pressão ou uma grande energia que você sente em alguma parte do corpo. Se você concentra sua atenção nessa energia, a sensação se transforma em pensamento e assim não reativa o eu infeliz. Então aqui, ó, se você concentra sua atenção nessa energia, a sensação não se transforma em pensamento e assim não reativa o eu infeliz. Então, se eu me mantenho presente num estado de sofrimento, sem ficar mentalizando o sofrimento, apenas vivendo literalmente o sofrimento no presente, mantendo a minha atenção nesse sofrimento, manter a atenção não é trazer julgamentos, é estar consciente. Ela naturalmente não vai alimentar o ciclo de pensamentos, deixando de criar um looping infinito nesse sofrimento em si. Tá? Veja o que acontece quando você simplesmente permite que um sentimento exista. Isso é uma coisa interessante, porque tudo aquilo que faz a gente sofrer, tudo aquilo que de alguma forma eu não quero experienciar, ele cresce e de uma forma inconsciente, porque eu escondo ele, mas ele continua lá. E aqui ele está dizendo, veja o que acontece, experimente, veja o que acontece quando você simplesmente permite que um sentimento exista, ainda que ele pareça ser muito ruim. Tá? Há muito sofrimento e tristeza quando você acha que cada pensamento que passa por sua cabeça é verdadeiro. Não são as situações que causam infelicidade, são os pensamentos a respeito das situações que deixam você infeliz. As interpretações que você faz, as histórias que conta para si mesmo, é que deixam você infeliz. Tá? Então, novamente, não é a situação em si que eu estou vivendo que está me causando infelicidade. Não é a pessoa X, Y, Z em si que está me causando infelicidade, mas é a forma como eu olho para a situação ou para a pessoa, como eu estou interpretando, como eu recebo isso. De fato, pessoal, existe uma tendência da nossa mente a achar que tudo o que está acontecendo comigo acontece com todas as outras pessoas. Isso não é verdade. A forma como as pessoas interpretam cada cena, cada situação, é de uma forma completamente diferente, depende do que ela carrega dentro dela, tá? Das suas crenças, da forma como ela aprendeu a lidar com situações. Tudo muito no plano mental, porque as pessoas, ninguém é ensinado a viver no momento presente, isso que nós estamos aprendendo agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Isso é uma coisa que está nos sendo permitido conhecer. Eu vou dar uma pausa e nós vamos continuar no próximo vídeo. Então voltamos à segunda parte do vídeo.
Então estamos falando que a sensação de infelicidade, ela nunca é externa, pessoal. Pode acontecer qualquer coisa, a interpretação disso, aquilo que eu trago como base de entendimento é que vai trazer para mim, né? É como se eu falasse qualquer palavra aqui para você, num idioma em que você não conhece, tá? Sei lá, shrubidubis. Acabei de inventar, shrubidubis. Quando eu falo essa palavra, shrubidubis, que é até engraçada, mas não te remete a absolutamente nada, porque você não tem nenhum significado com ela. Agora, se eu falasse uma palavra em português que você traz um significado negativo ou que possa ofender você, isso já vai te causar uma sensação de infelicidade. Você está entendendo que não é externo, é aquilo que eu já trago aqui dentro. Eu acho engraçado, algumas vezes, quando as pessoas falam, tal fulano me ofendeu, tal pessoa me ofendeu, me agrediu verbalmente. Não é que a pessoa te ofendeu, você se ofendeu com o que a pessoa disse, porque você está trazendo um caminhão de significados em relação àquilo que está sendo direcionado para você. Para uma pessoa que não tem esse mesmo padrão de interpretação, não se ofenda, tá? Então, por que eu estou parando nisso aqui? É porque nós temos que olhar para dentro, tá? É parar de ficar querendo achar um culpado fora, nas pessoas que vivem comigo, na sociedade, no governo. É o governo X, é o governo Y, é o presidente X, é o presidente Y, é a conspiração, é o sei lá o que. Há uma tendência inconsciente de querer culpar tudo ao nosso redor em função de uma vida infeliz que a gente está vivendo. Enquanto você continuar fazendo isso, você vai ficar repetindo o mesmo padrão inconsciente de criar infelicidade para você mesmo. É olhar de dentro para fora. Se algo está infeliz na minha vida, você tem que assumir agora. Sou eu que estou. E isso não é uma imposição, não é uma forma de imposição que eu estou fazendo. Você tem que assumir porque você tem que assumir. Pessoal, não há outro jeito. Se alguma coisa está infeliz na sua vida, você é a única pessoa que pode transformar isso e fazer as coisas ficarem mais agradáveis. Para de ficar projetando externamente a razão e o seu estado de bem-estar. Isso não existe. Não existe, tá? Então, e não é porque eu quero isso, você pode comprovar por você. Eu não quero que você acredite nas minhas palavras. Eu só estou aqui como um catalisador, um canal para orientar para uma direção. Mas, por favor mesmo, eu não quero que você continue acreditando nisso ou aquilo. Eu gostaria que você experimentasse. Investigue isso que você está recebendo. Investigue por você. Tá? Não é para você acreditar. Isso aqui não é uma questão de crença, é uma questão de experiência. E ele fala o tempo todo aqui. Experimente você. Investigue você. Pare de ficar acreditando nas coisas, porque a gente tem uma tendência também a querer ficar pegando religião, guru. Não que você não tenha que ter religião, também não é isso, mas é que você seja mais independente dentro da sua própria experiência. Parar de ficar tomando experiência dos outros como uma verdade. Aquilo pode ser verdade para o outro, tá? Então aqui nós vamos olhar para dentro. Não são as situações que causam infelicidade, são os pensamentos a respeito das situações que deixam você infeliz. As interpretações que você faz, as histórias que conta para si mesmo é que deixam você infeliz. As coisas que estou pensando agora me deixam infeliz. Se conseguir constatar isso, você não se identifica com esses pensamentos. Okay? Então, sei lá,
isso tudo que a gente está falando não é fácil, pessoal, às vezes, para algumas pessoas perceber, porque nunca fizeram um trabalho de observação. Só que quando você passa a observar melhor os seus sentimentos, puxa, eu estou me sentindo tão triste, eu não sei exatamente o que é, mas se você prestar atenção, você vai começar a ficar claro para você o que está causando essa infelicidade. Ah, é tal situação, tá? Mas não é tal situação, né, que nós acabamos de falar, é a forma como eu estou lidando com a situação. Então, quando eu mudo a forma como eu lido com tal situação, com tal pessoa, aquilo se transforma. Então, é cada vez mais se tornar consciente desses estados internos de humor. Quando eu estou infeliz, chateado, irritado, alegre, até alegre, se eu estou alegre. Não é querer encontrar sempre uma razão por trás, mas é estar consciente do que está acontecendo. Isso ajuda a clarear, tá, a forma como nós experimentamos a vida. Que dia horrível! Ele não teve a consideração de retornar à minha ligação. Ele me rejeitou. Contamos histórias para nós mesmos e para os outros em geral em tom de reclamação. Inconscientemente, elas servem apenas para reforçar a noção de nós que estamos certos e alguém ou alguma coisa está errado. Achar que estamos certos e os outros errados nos coloca numa posição ilusória de superioridade e com isso fortalecemos a nossa falsa noção do eu, que é o ego. Criamos assim uma espécie de inimigo, porque o ego precisa de inimigos para definir seus limites e sua identidade. Novamente, é o jogo do ego. E o fim do sofrimento, o fim desses conflitos é esse reconhecimento de que existe esse ego. E lembrando que, mais uma vez, pessoal, quando nós falamos de ego, é uma questão de percepção. O ego não é ruim, tá? O ego não é algo ruim. Se não fosse pelo ego, nós não poderíamos estar aqui, nesse plano, nesse mundo, experimentando a vida que nós temos. O ego é uma ferramenta para que nós possamos manifestar a vida do espírito neste corpo, nessa densidade, nesse lugar onde estamos aqui, falando fisicamente, tá bom? O ego, ele não é ruim, é só a forma como lidamos com ele, como usamos a ferramenta. Julgar alguém ou algum fato é criar sofrimento para si mesmo. Somos capazes de criar todos os tipos de sofrimento para nós mesmos, mas não percebemos isso porque, de certa forma, esses sofrimentos satisfazem o ego. O eu autocentrado se sente mais confortável no conflito, tá? Então existe uma necessidade do ego de criar esses conflitos. O que nós estamos fazendo aqui o ego não vai sumir, tá? Pelo menos não agora. Não é a destruição do ego, não é a eliminação do ego, mas é deixar esse ego saudável, tá? Como uma ferramenta limpinha, purinha, consciente de atuação. Como a vida seria simples sem essas histórias que o pensamento cria? Não fui bem recebida, ele não telefonou, eu fui lá, ele não foi, etc. São várias, são milhões de coisas que você diariamente lida de uma forma frustrante. Quando você estiver sofrendo, quando estiver infeliz, fique totalmente com o agora. Quando ele fala agora, é o momento presente. A infelicidade e os problemas não conseguem sobreviver no agora. Lembra que o momento presente, ele não tem passado e nem futuro? Então, se não tem passado e no futuro, não tem uma memória ruim. Porque a memória ruim, ela está no passado. E não tem uma projeção ilusória sobre uma preocupação, porque não existe. Tá? Então, eu me mantenho no presente. Ainda quando eu esteja sentindo sofrimento, tá bom, estou sofrendo, não ignoro o sofrimento, não rejeito, não nego. Eu sinto que estou sofrendo, então eu aceito esse momento de sofrimento. Estou aqui agora, estou presente. Eu sinto o sofrimento e não há nada de errado nisso. Tá? É até mais legal, mas às vezes a palavra não vem, mas é mais interessante quando você está consciente de algo que você está sentindo.
Isso muda a perspectiva, tá? Então, vamos passar para aqui, então, já deu 10 minutos, para a última parte do vídeo. Já já voltamos. Voltamos aqui, então, pessoal, para a última parte do vídeo. O sofrimento começa quando você classifica ou rotula uma situação de indesejável ou má. Você se ofende com alguma situação e essa ofensa desperta um ego que reage. Classificar e rotular é um comportamento comum, mas é também um hábito que pode ser rompido. Comece procurando não rotular os pequenos acontecimentos. Se você perdeu o avião, se tropeçou e quebrou uma xícara, se escorregou e caiu na lama, será que é capaz de se conter e não rotular o fato como ruim ou desastroso? É capaz de aceitar a situação tal como é naquele momento? Qualquer coisa, pessoal. E quando a gente começa a se tornar consciente disso, você começa a perceber que o tempo todo, a maioria das pessoas estão reclamando de alguma coisa. Tá? E esse processo de reclamar, ele é infinito em looping. Tá? As pessoas são capazes de reclamar o tempo inteiro e pior, sem perceber. Tá? É uma questão de percepção. Se a pessoa parar um minuto para observar, ela vai perceber que ela está reclamando. Mas é meio que fica, sabe, em segundo plano, assim, a pessoa reclama tanto que já virou um hábito. E esse hábito é tão automático que ela não percebe. Ela sabe que está reclamando, mas ela meio que esconde, isso fica tipo de lado, essa percepção. Rotular alguma coisa como ruim provoca uma tensão emocional. Se você deixar que as coisas existam sem classificá-las, passa a dispor de um enorme poder. A tensão emocional separa você desse poder, que é o próprio poder da vida. Vá além do bem e do mal, procurando não classificar qualquer coisa de boa ou má. Quando controlamos o hábito de rotular e classificar, o poder do universo nos invade. Quando nos relacionamos com as experiências procurando não reagir, o que antes chamaríamos de mal muda rapidamente através do poder da própria vida. Observe o que acontece quando, em vez de classificar algo como mal, você aceita e diz sim internamente, deixando que a experiência seja tal como ela é. Qualquer que seja sua situação, como é que você se sentiria se a aceitasse como ela é, exatamente agora? Não independe, pessoal, não depende do que acontece. Pode ser a coisa mais horrível do mundo. Como essa situação se comportaria se você aceitasse ela dentro desse agora, do presente, sem qualquer resistência? Se é isso que aconteceu, então tudo bem, eu vou aceitar isso sem julgamentos, sem querer controlar, sem querer que isso não tivesse acontecido, sem querer intervir nisso, sem querer nada, sem nenhum desejo, simplesmente aceitando. Gente, parece fácil, mas não é. Aceitar não é uma tarefa fácil. Justamente porque tem esse ego controlador que quer controlar todas as coisas. Fala, não é assim, tem que ser do jeito que eu quero. É tipo uma criança mimada, o seu ego. O seu ego quer que as coisas sejam feitas de tal maneira que nem sempre serão assim. Muitas coisas, sim, vão ser da forma como você deseja. E se você for sincero e honesto e fazer uma rápida análise da sua vida, você vai perceber que a maioria das coisas são feitas da forma como você deseja. É assim com todo mundo. Nós temos uma forma de viver e que nós criamos aquilo que nós queremos. Tá? Ainda que ficamos reclamando de vez em quando, mas tudo é uma criação interna. Por isso que as pessoas agem de forma diferente, porque cada um está agindo da forma como quer. E as pessoas são livres para isso, têm livre-arbítrio para isso. Há muitas formas sutis e menos sutis de sofrimento, tão normais que não costumam ser consideradas sofrimento, e podem até parecer satisfatórias para o ego.
Algumas delas, irritação, impaciência, raiva, enfrentamento, ressentimento, reclamação. Você pode aprender a reconhecer todas essas formas de sofrimento na hora em que ocorrem e dizem para si mesmo: estou criando um sofrimento para mim. Então, quando você está sentindo sofrimento e você parar e falar assim: putz, eu acho que eu estou criando isso aqui. Por mais que você não queira aceitar, às vezes é uma situação tão ruim mesmo e uma situação muito ruim, muito triste, uma tragédia, você fala assim, você puxa a vida, você fala assim: meu, como é que eu criei isso, né? Como é que eu posso ser digno de criar algo tão horrível disso? Porque você não está consciente, pessoal. Ninguém cria conscientemente questões muito profundas de sofrimento. É óbvio que não. Ninguém quer sofrer conscientemente, tá? Mas existe um jogo de sabotagem do ego, que já foi explicado. Então, assim, quando eu reconheço e eu trago, quando eu estou sentindo que estou sofrendo, não quero aceitar o momento, mas eu falo: estou criando um sofrimento para mim, eu trago os meus pés para o chão, paro de criar um ciclo infinito de querer culpar o mundo e o universo e as outras pessoas para o meu sofrimento. E a partir dessa aceitação, começa a vir uma paz interior, um alívio, e de entender que nem sempre nós estamos no controle das coisas e vão acontecer coisas que eu não tenho controle. E eu aceito isso, porque eu não sou dono enquanto ego, enquanto indivíduo. Eu não sou dono. Imagina quantas forças de pensamentos e intenções estão acontecendo no mundo, no universo agora. Quantos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de consciências estão interferindo agora em todas as coisas que acontecem. Eu não tenho condições enquanto essa entidade egóica de controlar isso. Então, enquanto que eu tenho o meu desejo aqui, as outras trilhões de consciências, bilhões só agora nesse planeta que nós estamos, são 7 bilhões e alguma coisa, mas é evidente que não é só isso, né, pessoal? É isso para nós aqui. Olha o tamanho do universo. A Terra é menor que uma poeira, que um grão de qualquer coisa dentro do universo. Quantas consciências agora estão interferindo? Então, quando eu aceito e percebo que há um movimento maior do que aquilo que eu mesmo posso, na minha condição limitada de consciência, compreender, quando eu aceito isso, eu relaxo, e deixo que há confio que há um fluxo maior do que aquilo que eu posso ver, gerando uma dança cósmica. E quanto mais eu aceitar essa dança cósmica, quanto mais me colocar disponível para que esse fluxo passe por mim também, eu diminuo o impacto dos meus próprios sofrimentos. Tá? Se você tem o hábito de criar sofrimento para si mesmo, deve estar criando também para os outros. Para eliminar esses modelos mentais inconscientes, basta se dar conta deles, percebendo-os assim que aparecem. Então, assim, a forma como eu estou me sentindo pode sim influenciar as outras pessoas, o meu ambiente ao meu redor. E o contrário também. Embora a forma como eu interpreto as coisas pode ser de um jeito, mas as circunstâncias, elas podem influenciar a mim, depende de como eu estou lidando com tudo isso. E o que ele está falando aqui é o contrário, como eu estou influenciando com as minhas energias a estrutura atmosférica à minha volta. Para eliminar esses modelos mentais inconscientes, basta se dar conta deles, percebendo-os assim que aparecem. Gente, tudo aqui é uma questão de percepção. Por isso que é uma tarefa simples. Não é fácil, mas é simples. É se tornar consciente. O que é iluminação?
É você trazer luz, claridade para algo que está escuro, que está escondido. Não é outra coisa, é isso, é se tornar consciente. Tá? E se tornar consciente não é simplesmente quando eu estou falando tornar-se consciente, agora estou consciente. É um pouco mais profundo que isso. É se permitir ver as coisas. Muitas vezes a gente não quer ver também. É impossível estar ao mesmo tempo consciente e criando sofrimento para si mesmo. Chave. É impossível estar ao mesmo tempo consciente e criar sofrimento para si mesmo. O sofrimento só existe enquanto que eu estou inconsciente. Quando eu torno consciente, quando eu olho para isso que está me criando sofrimento, ele para. Na hora. Pessoal, é imediato. É imediato. Não é que você vai parar de sofrer imediatamente. Você para de ficar criando o sistema de sofrimento. E aí uma hora isso que você está sentindo vai realmente passar. Tá? Tem um delay em relação àquilo que eu crio e àquilo que eu estou sentindo. Delay é um tempo, é um intervalo de tempo entre algo que foi criado e algo que eu estou sentindo, tá? É na hora, quando eu estou consciente, eu paro na hora de ficar recriando essa reverberação que vai voltar para mim em forma, por exemplo, de sofrimento. Para a gente já ir finalizando, o milagre é o seguinte, vira a chave agora aí na mente, ó. O milagre é o seguinte: por trás de cada situação, pessoa ou coisa que parece má ou perversa, está contido um profundo bem. Este bem se revela a você interna e externamente quando você aceita a situação tal como ela é. Não é mágica, pessoal, é milagre. O que é milagre? Milagre é um processo de consciência. É quando a inconsciência se torna consciente. E aquilo pode às vezes até parecer uma mágica, mas não é. É algo que se transforma através da consciência. Se transforma. Jesus não transformou a água em vinho porque para ele, na consciência dele, aquilo era possível. Na maioria das pessoas, se você falar para ela aqui, ó, pega esse copo com água e transforma em vinho, não nada vai acontecer, mas para ele, na consciência crística, no poder absoluto que ele tinha sobre a vontade dele, é possível. Não só transformar o vinho, a água em vinho, mas como mover as montanhas, os infinitos exemplos que nós temos de milagres, curas de doenças. Mas você sabe qual que é o maior milagre que pode existir? É esse da consciência, quando ela se desperta internamente. Porque um ser desperto, ele é um ser renovado, ele é um ser que já olha para o mundo de uma maneira diferente. Esse é o maior milagre que nós temos a oportunidade de perceber diariamente. É essa consciência se abrindo como uma flor. Ela vai se abrindo. Vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. Não resista àquilo que você considera que é mal. É uma das maiores verdades da humanidade. Aceite isso e encontre o bem que há em cada uma dessas situações. E o sofrimento, ele vai deixar de ser sofrimento. Ele vai virar bênção, ele vai virar milagre. Tá? Ele vai virar algo maravilhoso na sua vida. Então as coisas às vezes não são tão ruins assim como a gente está pensando muitas vezes. Há algo por trás delas que as torna maravilhosas e magníficas. Um diálogo. Aceite o que é. Não posso. Eu me sinto agitado e irritado por causa disso. Então aceite o que é. Aceitar que estou agitado e irritado? Aceitar que não consigo aceitar? Como assim? Isso mesmo. Aceite a sua não aceitação. Entregue-se à sua não entrega e veja o que acontece. Não acredite nessas palavras, pessoal. Veja por você, experimente você tudo isso que está sendo dito. A dor física crônica é um dos mestres mais duros que se pode ter. Ela nos ensina
que a resistência é inútil. É absolutamente normal não desejar sofrer e não há nada de errado nisso. Mas, se você se desapegar desse desejo, aceite a presença da dor. Talvez note uma sutil separação interna, um espaço entre você e a dor. Isso significa que você passa a sofrer conscientemente, aceitando. Quando você sofre conscientemente, quando aceita a dor física, ela anula o ego, pois o ego é formado sobretudo por resistência. O mesmo ocorre com uma grande deficiência física. Oferecer o seu sofrimento a Deus, e aqui ele traz Deus como algo sem um dogma, sem uma religião específica, tá? Pode ser aquele que você traz dentro de você, aquela referência de Deus que você tem. Não tem problema, é a forma como você se relaciona com essa palavra. Oferecer o seu sofrimento a Deus é outra forma de fazer isso. Não é preciso ser cristão para entender a profunda verdade universal contida de uma forma simbólica na imagem da cruz. A cruz é um instrumento de tortura. Ela simboliza um dos maiores sofrimentos, limitações e desamparos que um ser humano pode experimentar. Então, de repente, esse ser humano se entrega, aceita sofrer conscientemente. É o que traduzem as palavras de Cristo na cruz. Faça-se em mim segundo a tua vontade e não a minha. Nesse momento, a cruz, o instrumento de tortura, mostra a sua face oculta. Ela é também um símbolo sagrado, um símbolo do divino. Ao se entregar, aquilo que parecia negar a existência de qualquer dimensão transcendental torna-se uma abertura para esta dimensão. Ao se entregar, aquilo que parecia negar a existência de qualquer dimensão transcendental torna-se uma abertura para esta dimensão. Pessoal, finalizamos então aqui os nossos estudos sobre o poder do silêncio e esse entendimento profundo de um lugar não egóico, de um lugar onde o autor aqui, o Eckhart Tolle, ele chama de o seu verdadeiro eu, tá? Que está além da mente pensante, além dessa estrutura egóica que é a identificação da pessoa. Tá? Então esse livro nos ensina algo que está além daquilo que é comum, que nós já estamos acostumados. Uma nova perspectiva. Se para você isso faz sentido, acolha isso, se não, não tem problema. Jogue fora, não tem problema. É uma informação que chegou para você de alguma forma. Tá? Nem tudo vai servir para todas as pessoas. As pessoas enxergam e experimentam a realidade de formas e lugares diferentes de percepção. Tá bom? Não tem problema. Todas as aulas, são 10 aulas, vão ficar no IGTV aqui da minha página. Você pode acompanhar e também no meu canal do YouTube, que é Despertando a Consciência Interior. Se você nunca acessou, pode conhecer lá também. Tem vários trabalhos no YouTube, vários vídeos que ensinam esse olhar interior, tá bom? Essa descoberta dessa consciência interna, com exercícios de respiração, de meditação, várias questões ligadas a esse tema, tá bom? Namastê, muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade de estudos da nossa consciência. Tchau.